Padre Paulo, eu falava dessa dificuldade, né, dessa mentalidade que não é católica, entrando nas faculdades católicas, até em algumas rádios, TV, internet católica. Como é que fica isso? Então, veja, professor, é exatamente o abandono da nossa tradição educacional, não é? Isso, infelizmente, está acontecendo, significa o declínio de algumas congregações que foram fundadas exatamente para o contrário, ou seja, algumas congregações de escolas, né, durante o século XIX, na Itália principalmente, houve, né, um investimento muito sério da igreja na educação, exatamente porque o secularismo estava tomando conta e as crianças estavam aprendendo valores errados nas escolas estatais, não é? Então, a igreja, vários fundadores, vários santos fizeram suas escolas. O que nós estamos vendo é, aos poucos, as escolas cedendo àquilo que é exatamente o espírito contrário daquilo que é a razão da fundação delas. Né? Sem dúvida. E para propor uma espécie de mistura cultural. Porque nós não podemos ser fechados às outras realidades. Bom, mas é uma escola confessional. Qual é o problema de uma escola confessional? A escola confessional ela tem que colocar exatamente aquilo que são os valores. Aqui é que nós estamos vendo, professor, está acontecendo uma coisa interessante. Todo mundo fala de separação igreja e Estado, não é? Ótimo, e seria muito bom se houvesse. O problema é que o Estado está invadindo um campo que é próprio da igreja. Quem é que forma a moralidade das pessoas? Tradicionalmente, historicamente, é o Estado? É esse grupo de funcionários, de pessoas que são técnicos administrativos ou políticos eleitos? São essas pessoas que vão formar a moralidade dos nossos filhos? Ora, existe liberdade religiosa. A liberdade religiosa significa que eu posso escolher os valores com os quais meus filhos serão educados. Então, exatamente para isso, existe o direito de escolas confessionais. Mas se as próprias escolas confessionais já estão cedendo ao Estado, não é? Porque tudo isso, professor, vem de cima. Não é? O material escolar e as indicações, os roteiros, tudo isso vem do próprio governo, que é imposto, né, de alguma forma, às escolas. E o que é interessante é que não tem ninguém esperneando, não tem ninguém dizendo, não, na minha escola isso não entra. Não, parece que nós, não é, da Igreja Católica, somos os primeiros a querer uma visão secularizada. Agora, isso significa que nós estamos, então, diante de uma crise. E essa crise, vamos dizer bem objetivamente, não é a crise do laicato católico. Não são os leigos que estão em crise, mas são exatamente, né, esta porção do povo de Deus, sacerdotes e religiosos que mantêm as escolas, que estão cedendo à cultura mundana. Não é? Infelizmente, isso tem que ser dito. O padre, o senhor acha que esse Papa vai fazer alguma coisa para enfrentar essa... Porque eu estou vendo uma onda, padre, muito pesada, vindo contra os valores cristãos. Sabe, eu vi esses dias que na França querem aprovar o nudismo em praça pública, não querem mais o nudismo simplesmente nas praias, algumas florestas. Não, querem que se aprove o nudismo em praça pública. Agora, essa semana eu vi aí uma propaganda do Ministério da Saúde enaltecendo a prostituição. Sou feliz como prostituta. Meu Deus! Professor, eu acho que não existe decadência maior para uma mulher do que ser prostituta, ela vender seu corpo. Tem um projeto bem próximo de nós, querem aprovar uma área de nudismo aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, bem pertinho da gente. Então, sabe, enquanto o mundo está fazendo isso, mas quando a coisa começa a entrar dentro da igreja, eu pergunto, esse Papa, aliás, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, né? É a primeira vez que o senhor está aqui no programa, depois que esse Papa foi eleito. Como é que o senhor viu
toda essa mudança que a igreja sofreu há pouco tempo, a renúncia do Bento XVI e esse novo Papa, o jeito desse Papa, o jeito dele estar dirigindo a igreja completamente diferente. Não, veja, primeiro bom, eu né? penso, né, que o Papa Francisco, né, sem dúvida alguma, está conduzindo a igreja para uma espiritualidade mais forte. A gente vê nas reflexões matinais dele, né, que ele tem E agora é diário, formado, todos os dias, né? Ele põe reflexões ali, e se você acompanha, você tem ali uma homilia diária do Papa. E as coisas que ele tem refletido são todas em perfeita sintonia, né, com o ensinamento, como é de se esperar de um Papa, nada de novidade nisso. Mas para dizer, ele tem um estilo diferente, né, do de Bento XVI, mas é o carisma próprio dele. Nós temos que lembrar que ele é um Papa religioso, um religioso que tem voto de pobreza. E ele faz questão de viver o seu voto de pobreza conforme as possibilidades da sua condição de Papa, né? Então, é um homem que também tem uma sensibilidade enorme, né, pelas necessidades, pelos mais fracos, pelos pobres. E isso também é uma coisa extraordinária. Que uma pessoa assim seja Papa é um dom muito grande para a igreja. Agora, o que eu gostaria de salientar, professor, é o seguinte, que nós não podemos ficar dependendo de Papa. Vou lhe dizer por quê. No sentido seguinte, obediência ao Papa, fidelidade a ele é o nosso farol, sim, mas nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que fazer alguma coisa, porque nós vimos no pontificado de Bento XVI o quanto um Papa pode ser sabotado. Entendeu? Enquanto um Papa, embora esteja lá em Roma, dizendo as coisas com toda clareza, né, gente importante dentro da igreja está fazendo ouvidos moucos e fazendo exatamente o contrário do que o Papa está dizendo. Infelizmente, isso aconteceu, não é? E isso tem acontecido com uma frequência terrível. Então, o que é necessário? O que é necessário é que nós, você leigo, você seminarista, você padre, você catequista, você ministro da comunhão, você que é evangelizador, você que é membro de comunidade consagrada, você faça a sua parte para que esta fidelidade da igreja aconteça. A gente não pode ficar com uma ideia defasada de que a igreja ela é como na época de Pio XII, né? Pio XII, a igreja era, a expressão latina, sicutatis bene ordinata, né? É como um exército bem ordenado. Então o general mandou todo mundo, sentido, ordem unida. Isso, infelizmente, nós temos que ser bem objetivos. Isso não existe mais. Não. O Papa pode fazer rios de documentos. O Papa pode pronunciar quantos discursos ele quiser. E as pessoas irão fazer ouvidos moucos dentro da própria igreja. Então, nós, como igreja, precisamos tomar atitudes, né? Então, os seminaristas se formarem, não é, conforme o catecismo da Igreja Católica, os padres saberem que ensinar o que está aqui não é opcional, né? Isso aqui não é opcional, isso aqui é para todo mundo, essa é a nossa fé, e que isso tem que ser ensinado, e que isso é a nossa identidade. Aliás, Padre Paulo, me permita lembrar uma coisa que eu gosto de lembrar aqui, eu já falei num programa anterior, porque nós estamos no ano da fé, né? E o senhor conhece muito bem, e eu gosto de lembrar aquele ato da fé, ato de fé que a gente rezava, ainda reza, né? Sim. Creio em um só Deus, em três pessoas igualmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que seu único Filho, Jesus Cristo, encarnou, morreu na cruz, ressuscitou. Creio em tudo mais o que ensina a Santa Mãe Igreja, porque Deus, verdade infalível, o revelou. E nesta crença eu quero viver e morrer. Que bonito, né? Sim. Se a gente revivesse isso. Creio em tudo mais o que ensina a Santa Mãe Igreja, porque Deus, verdade infalível, o revelou.
e nessa crença quero viver e morrer. O parágrafo 889 do Catecismo diz que Cristo concedeu à igreja participar da sua infalibilidade. Mas parece que não acreditam nisso. E não querem viver então, isso. Então, está faltando, não é, a fé. Isso não é uma realidade nova. Eu estava lendo outro dia um livro do padre Garrigou Lagrange, um dominicano, né, que na década de 50 ele escreveu um livro para a santificação dos sacerdotes. Né? Então, um livro para padres, cujo original, inclusive, foi escrito em latim. E lá ele diz, qual a primeira coisa que o padre precisa? Fé. Precisa ter fé. É lógico, se não tiver fé, não... A primeira coisa que um padre precisa ter é fé. E gasta páginas e páginas falando de como é que o padre deve ter fé, como ele deve alimentar a sua fé, etc e tal, isso e aquilo. Por quê? Porque já na década de 50, nós estamos antes do Vaticano II, hein? Não vamos colocar a culpa de tudo no Vaticano II. Né? Antes do Vaticano II. O padre estava lá escrevendo, dizendo, olha, o padre precisa ter fé, porque os recursos que está se usando hoje para tentar santificar os sacerdotes não está sendo suficiente, porque é preciso ter fé. Então, isso vale para todos. Não estou dando exemplo dos padres, porque eu sou padre e posso falar. Mas isso vale para você leigo. Né? Nós precisamos ter fé. Agora, infelizmente, né, padre, bateram muito no magistério da igreja, bateram muito no Papa. Então, eu sinto que há um segmento dentro da igreja que parece que não dá mais bola. Esse negócio de magistério da igreja, isso não existe. Eu li o senhor Frei Beto essa semana escrevendo uma matéria, Igreja Sem Papa. Quer dizer, chegou ao ponto de criar uma igreja sem Papa. Quer dizer, tanto que desvalorizaram o Papa. Mas, Sandro, vamos lá. Eduardo Natali, de Rio Doce, Minas Gerais. Fico meio embaraçado quando converso com alguns jovens e relacionado à linha editorial. Na escolha de livros, tenho notado um grande interesse dessa faixa etária por assuntos ligados a vampirismo e bruxaria, dentre outros tantos títulos. O que esse tema pode provocar nos jovens na construção de sua identidade moral e ética? Aí, aproveitando também, tem uma outra pergunta aqui, perguntando do mal das novelas, o que as novelas podem fazer. Então, como essa linha editorial virou também filme, né, eu queria aproveitar para fazer as duas perguntas, aí, falar da bruxaria, do vampirismo em filmes, em literatura e também das novelas. Sim. Bom, veja, existe sem dúvida alguma, começando por responder as duas perguntas ao mesmo tempo, existe sem dúvida alguma um projeto de engenharia social, né? Tanto na linha editorial de várias editoras e dos filmes que são produzidos, existe uma vontade de mudar o comportamento das pessoas, né? No caso das novelas, isso é evidente, inclusive comprovado cientificamente, né? Existe um estudo do Banco de Desenvolvimento Ibero-Americano que fez um estudo durante um espaço de 20 anos a respeito das novelas e onde o sinal da televisão chegava com força e onde ele não chegava. E começaram a ver uma variação no comportamento das pessoas, principalmente das mulheres, que são aquelas que mais assistiam as novelas, não é? Então, por exemplo, se notou que quando a novela começou a tratar sistematicamente a questão do divórcio, o índice de divórcios aumentou. E aumentou o índice de divórcios pedido pelas mulheres. Quando as novelas começaram a apresentar famílias reduzidas com um número menor de filhos, o número de filhos começou a se reduzir naquelas áreas onde chegava a televisão e o sinal da novela. Nas outras áreas continuou, né? No mesmo padrão. Mentalidade, não tem. Então, existe uma influência direta. As pessoas acham, não, mas esses são os tempos modernos. Isso não são os tempos modernos. Isso é um grupo de pessoas que está pensando o que você deve pensar e você está exatamente se alimentando daquilo que eles impõem, não é? Então, aqui está a realidade. Então, a questão das novelas, não há dúvida nenhuma, não é? Existe hoje, se a noção de família está totalmente fragmentada no Brasil, nós devemos isso em grande parte às novelas.
Agora, mesmo que hoje acabassem as novelas, hoje, mesmo assim as coisas continuariam, porque infelizmente a coisa já está totalmente, a gente pode dizer na linguagem popular, está tudo dominado. Ou seja, é na escola, é na universidade, é em tudo quanto é a classe falante, né, para usar uma linguagem dos socialistas, a classe falante ela está dominada por essa repetição dessas ideias. Aquilo com relação a vampirismo e bruxaria, não é? É interessante a gente ver que existe um vazio de religiosidade que precisa ser preenchido. Ou seja, as pessoas foram criadas, estão sendo criadas numa espécie de materialismo, então é necessário uma pseudo-religiosidade materialista, não é? Essa realidade de bruxaria é o quê? O que é a bruxaria? É a religiosidade materialista mágica. Eu faço algo para que a minha vontade se realize. Bruxaria é isso. E fazer algo, custe o que custar, mesmo que isso seja um pacto com o demônio. Não é? O importante, a lei básica desse tipo de religião materialista é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. O importante é que eu tenha a minha vontade realizada. E vai se ensinando às pessoas que não há limites. Não há limites para ser feliz. Inclusive, se eu tiver que, como é o caso do Crepúsculo e Companhia Limitada, né? Se eu tiver que namorar com um vampiro para ser feliz, eu vou namorar com um vampiro para ser feliz. O importante é eu ser feliz. Não há limites para a minha felicidade, a minha veleidade, meu capricho, né? Se eu quero namorar com um vampiro, que é um ser mitológico. Criaram, né? um vampiro do bem, né? O vampiro sempre foi a encarnação do mal. Né? Agora criaram um vampiro do bem, simpático. Né? Simpático, mas por quê? Para levar as pessoas a transgredir. Agora, Padre Paulo, me permita o seguinte: eu vi uma notícia semana passada que achei muito interessante. Parece que o arcebispo, eu não sei se foi de Milão ou de Madrid, agora estou em dúvida, que nomeou 8 padres exorcistas. Sim. Uhum. É assustador isso, né? Sim, mas graças a Deus. Os casos de possessão estão aumentando muito, então. Sim, mas assim... Numa arquidiocese? Mas eu acho isso uma boa notícia. Por quê? Porque, na verdade, as possessões e a influência diabólica sempre esteve aí. O que nós estávamos e estamos ainda é num déficit enorme de exorcistas. Não é? Quer dizer, os bispos estão enxergando esse fenômeno. Graças a Deus está se começando. Por quê? Porque uma das igrejas que mais cresce na Europa é a igreja satanista. Não é? E existem dioceses, grandes centros, onde esse fenômeno é cada vez mais comum. Pessoas que fazem realmente pactos com o demônio. Pessoas que entram, né, em missas negras e Companhia Limitada, etc. e tal. Isso não existe somente na Europa, infelizmente existe aqui no Brasil também. E seria de se desejar, e graças a Deus já está acontecendo. Eu conheço vários padres, né, que são nomeados exorcistas nas suas dioceses. Então é um bom sinal que o episcopado esteja realmente se conscientizando da necessidade desse ministério dentro da igreja. Mas esse crescimento do número de possessos, porque se existe exorcismo, é porque existe possesso, é fruto dessa situação sem dúvida caótica alguma. que nós estamos vivendo. Sem dúvida. Quer dizer, há uma interface nisso tudo que chega ao demônio. Claro, sem dúvida alguma. Isso é uma coisa que realmente a gente começa a ver que cresce. Sandro, o que mais você tem aí, padre? Tem várias perguntas chegando, no sentido de que o que um católico pode fazer, por exemplo, mediante a escola que o filho dele está frequentando, né? E passando, muitas vezes escolas católicas, passando essas culturas de homossexualismo, de relativização das coisas. Bom, na realidade, é como eu disse para vocês, como está, aspas, tudo dominado, né? O que nós precisamos é educar os nossos filhos para uma consciência da nossa diferença, não é? Ou seja, nós que temos fé somos diferente do mundo que está aí fora. Isso precisa ser feito, isso precisa ser colocado
nos nossos filhos desde cedo. Não espere, ou seja, os próprios engenheiros sociais já notaram, eles querem os nossos filhos o mais cedo possível. Estão começando a fazer decretos aí, porque as crianças têm que ir para a escola com 4 anos de idade. Por quê? Porque os pedagogos, psicólogos já notaram, quando a criança vai para a escola com 7 anos, se nós... Estou aqui argumentando como quem quer fazer uma revolução e acabar com o cristianismo, tá? Ou seja, se nós queremos acabar com o cristianismo, pegar uma criança com 7 anos de idade já é tarde. Por quê? Porque aos 7 anos de idade ela já sabe distinguir o bem e o mal, ela já formou os princípios de moralidade que ela trouxe de casa. Da razão. Então a criança entrar na escola com 7 anos de idade, para os revolucionários já é tarde, eles querem mais cedo, eles querem aos 4 anos de idade. E como que eles vão conseguir isso? Bom, isso eles já conseguiram, não é que eles vão conseguir, eles já conseguiram quando colocaram na cabeça das mulheres que criança atrapalha. Ou seja, infelizmente, essa é a infeliz verdade das famílias católicas. Os casais católicos estão conscientes de que filho atrapalha, filho quanto menos melhor. Hoje você diz para uma pessoa, diz que você quer ter mais de 2 filhos, as pessoas ficam alarmadas. As pessoas ficam apavoradas. O quê? Você é louco? O que é que você está pensando? Mais de 2 filhos? Sim, ter filho é bom. Que você tenha pelo menos meia dúzia. Pelo menos meia dúzia. Aí você diz um negócio desse, você é um ET, um extraterrestre. Mas por quê? Porque, é claro, se você vai ter muitos filhos, é evidente como alguém vai ter que ficar em casa para cuidar desses filhos. Então, introjetaram na cabeça das mulheres que ser mãe é ruim, que ser dona de casa é uma desgraça. Ser esposa é ruim. Ser esposa é ruim. Então, está aí, né, a capa da revista Veja da semana passada. Casais sem filho. Né? Filhos não obrigado. Ou seja, filho é um problema. Por quê? Porque a mulher quer primeiro a sua carreira. Ela quer a sua carreira, ela quer trabalhar. Então, você vê qual é o projeto normal de um casal jovem hoje em dia. A menina quer primeiro se formar, fazer pós-graduação, encontrar um bom emprego e aí ela vai pensar em ter um filho. Mas será que as pessoas não enxergam que estão pensando as coisas de cabeça para baixo? Por quê? Porque se você está pensando em ter um ótimo emprego depois da pós-graduação, você vai querer ter um filho com 40 anos de idade. Então vamos lembrar que mulher tem prazo de validade. Por idosa, né? Vamos lembrar que mulher tem prazo de validade. Com 40 anos de idade você não vai ter mais filho nenhum. Aí começa essa loucura de querer filho por fecundação in vitro e companhia limitada. Tudo bem. Segunda coisa, quando você adquirir finalmente, né, um sucesso na sua carreira profissional, aí você vai querer largar para cuidar dos seus filhos? Não vai. Você não vai querer largar para cuidar dos seus filhos. Você vai colocar seus filhos nas mãos do governo e das escolas revolucionárias para perverter a cabeça do seu filho desde cedo. Então, isso foi criado por engenharia social, professor. Né? Isso foi criado por engenharia social para quê? Para que as mulheres se livrassem dos filhos desde cedo e jogassem nas escolas. E assim eles pudessem pegar o quanto antes para perverter a cabeça das crianças. Qual é o projeto que um casal católico deve pensar? O projeto é o seguinte: minha filha, você quer se casar? Muito bem. Primeira coisa, tenha filhos. Se dedique aos seus filhos. E não procure muito espaçamento, não. Tenha logo 4, 5 de uma vez. Entendeu? Quando você educar os seus filhos e estiverem mais crescidos, você pode pensar na sua carreira. Porque essa é a lógica da natureza. Padre, essa é a lógica natural. E eu posso confirmar isso com a minha vida. Nós fizemos isso. Tivemos 5 filhos, minha esposa parou de trabalhar, era enfermeira formada, profissional. Parou de trabalhar, e no entanto os filhos cresceram, ela foi trabalhar de novo. Perfeito. Cuidou de toda a editora minha até morrer. Uhum. Os casais pensam que a vida acaba. Não, mas a dificuldade, professor, os filhos hoje... crescem muito rápido, pai. Exato. Os filhos crescem muito, e vão embora muito cedo. Mas a sua esposa fez isso porque ela
era uma mulher que achava que filho é uma bênção. É uma bênção. Entendeu? Que ser mãe não é uma desgraça e que ser mãe de família, né, dona de casa, não é um rebaixamento. Hoje, as mulheres acham que o seu valor... A realização da mulher é ser mãe. Exato. Ser esposa. Hoje, colocaram na cabeça das mulheres que o seu valor está num diploma pendurado na parede. Aí o que acontece? Aí elas chegam aos 40 anos, o diploma não as realiza, ficam frustradas, indo aos psicólogos. Por quê? Porque passou o tempo de se realizarem na sua natureza de mãe. Ok. Entendeu? Essa é a dificuldade.